Texto bíblico para a nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 26, nos diz a santa palavra de Deus: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dei a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Palavras do Senhor Jesus, o Evangelho de João, principalmente aqui no capítulo de número 10, onde nós estamos fazendo essa leitura, começa com uma apresentação de Jesus. É o próprio Jesus dizendo quem ele é. E para isso Jesus usa várias expressões. Uma delas, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, aquele que conhece verdadeiramente a Jesus, em outras palavras, será suprido nas suas necessidades, achará alimento para a sua alma. Mas Jesus também diz nesse texto que ele é o bom pastor, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus vai usando essa linguagem bem interiorana, linguagem do campo, e os seus ouvintes estão entendendo claramente tudo aquilo que ele está falando. Então, quando Jesus diz que ele é o bom pastor, que o bom pastor veio para se sacrificar pelas suas ovelhas, as pessoas vão entender rapidamente o cuidado que um pastor tinha com as suas ovelhas e que ele estava disposto a se sacrificar por essas ovelhas. Mas o Senhor Jesus também diz que as suas ovelhas lhe conhecem, elas ouvem a sua voz e lhe seguem. Aqui, algumas pessoas continuam questionando o Senhor Jesus. Eu estou me referindo à primeira parte do capítulo de número 10, eu li a partir do versículo de número 26, e a partir do versículo 26, Jesus está respondendo a alguns questionamentos. Jesus faz a sua apresentação, dizendo quem ele é. As pessoas que estão ouvindo, alguns deles estão ali por mera curiosidade. Não estão entendendo ou estão se fazendo de que não estão entendendo aquelas palavras. E eles começam a questionar ao Senhor Jesus se ele é de fato o Cristo, o Salvador do mundo, o enviado de Deus. E aí Jesus vai responder com essas palavras. São palavras duras da parte do Senhor Jesus, porque ele já tinha feito essa apresentação de si mesmo, dizendo quem ele era. E essas pessoas insistiam em não crer que ele era de fato o Salvador do mundo, o Filho de Deus. É por isso que aqui no capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Mas antes de dizer eu e o Pai somos um, Jesus disse que aquelas pessoas que estão ouvindo não creem porque não pertencem ao seu rebanho, não são ovelhas do seu pastoreio. Se tratam de pessoas rebeldes, com coração endurecido, que não creem no óbvio. Jesus está ali, na frente deles, é o Deus encarnado. Mas eles se recusam a acreditar no Senhor Jesus. E por terem esse coração duro, Jesus diz que eles não creem porque eles não pertencem ao rebanho. Essa é uma constatação que a gente também faz nessa sociedade que a gente vive. Muitas pessoas não creem, têm um coração muito duro, e essas pessoas não conseguem enxergar, visualizar a bondade de Deus, e elas continuam negando, inclusive, a existência de Deus e a existência do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma dura realidade. Jesus diria para essas pessoas: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas, vocês não me seguem, vocês de fato não me conhecem, porque as minhas ovelhas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Vocês então não me conhecem porque não são das minhas ovelhas. E aí Jesus acrescenta uma informação muito preciosa acerca do seu ministério, que é: eu
lhes dou a vida eterna, jamais morrerão eternamente, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Duas verdades saltam os olhos aqui. Primeiro, Jesus dizendo que ele veio para morrer por nós, se sacrificar em nosso lugar, dar a sua vida por nós, para que nós não morrêssemos eternamente, para que não sejamos condenados por toda uma eternidade. Ele nos substitui, morre em nosso lugar, se sacrifica em nosso lugar, ressuscita, nos garante que nós também ressuscitaremos para uma vida eterna com Ele. E Ele nos diz também que essas suas ovelhas, por quem Ele fez esse sacrifício de entregar a sua própria vida, ninguém tirará das suas mãos. Ou seja, Jesus fez um sacrifício por nós e fez de uma vez por todas, sacrifício completo, pleno. E aquilo que ele fez é tão grande, é tão poderoso, que ninguém poderá mudar nada, nem ninguém. E aqueles, então, que pertencem ao Senhor Jesus, que são das suas ovelhas, que estão no seu rebanho, essa é a linguagem figurativa que ele usa aqui, ninguém tirará das suas mãos. E aí, é nesse contexto que ele vai acrescentar o versículo 30, que eu citei ainda há pouco. Eu e o Pai somos um. Jesus nos dá uma garantia. Aquele que o Pai lhe dá, pertence a Ele, ninguém arrebata da sua mão. Mas Ele e o Pai são um. Veja, nós temos essa garantia. Deus Pai, Deus Filho, agem em nosso favor, nos sustentando, de maneira que nada nem ninguém nos tirará desse caminho, ou desse santo propósito de servirmos ao Senhor Jesus, de pertencermos a Ele, e de que jamais deixaremos de ser do seu rebanho, das suas ovelhas. É um texto consolador. Se por um lado você tem uma declaração muito clara daqueles que não creem, porque têm o coração endurecido e não pertencem ao rebanho, por outro lado, aqueles que creem têm uma garantia, uma certeza, e essa certeza traz alívio para a nossa alma. A convicção, a certeza de salvação que temos, de salvação eterna, nós temos essa convicção e certeza por causa do sacrifício de Cristo. Não é uma convicção meramente humana, não é uma certeza humana, é algo maior, divino. É o próprio Deus quem coloca dentro de nós essa certeza. Nós somos as suas ovelhas, nós somos o seu povo, nós ouvimos a sua voz, nós o seguimos. Diferentemente daqueles que não ouvem, não conseguem entender, se fazem de surdos, continuam com o coração endurecido e se revelam extremamente rebeldes a tudo que é da parte de Deus. Por isso, Jesus disse: vocês não creem porque vocês não me pertencem, não fazem parte do rebanho santo das minhas ovelhas. Porque aqueles que creem em mim verdadeiramente, eles creem porque ouviram a minha voz. Eu os chamei. Esse texto está muito claro também com o que o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo de número 15, quando ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis fruto. Ou seja, nós entendemos essa escolha divina, nós somos chamados, eleitos antes da fundação do mundo. Desde a eternidade, Deus nos chamou para sermos seus discípulos. E um dia, no tempo e na história, nós ouvimos essa doce voz do Senhor Jesus nos chamando. Nós o seguimos, nós cremos. Meu querido ouvinte, você que acompanha o nosso programa, nós queremos desafiá-lo a continuar, a permanecer crendo em Jesus, o Filho de Deus, o nosso eterno Salvador. Que nada abale a sua fé. Deus continue te abençoando, te dando um dia de paz. Amém.